Eu tô aqui hoje para contar para vocês uma história que vai deixar vocês de queixo caído. Uma história sobre como meus próprios filhos me venderam como se eu fosse um traste qualquer, sem nem imaginar quem eu realmente era. E quando descobriram... meus amigos, quando descobriram foi tarde demais. Tudo começou há 2 anos, quando minha querida esposa Margarida faleceu. 53 anos de casamento, vocês conseguem imaginar? Ela era minha confidente, minha parceira em tudo. Quando ela se foi, senti como se uma parte de mim tivesse ido junto. Mas o que eu não esperava era que meus próprios filhos, Carlos e Patrícia, iam aproveitar minha vulnerabilidade para mostrar quem eles realmente eram. Logo depois do funeral, eles começaram a me visitar mais. No começo, pensei que era carinho, saudade da mãe, preocupação comigo. Que ingênuo eu fui! Na verdade, eles estavam de olho nas minhas coisas, na minha casa, no meu dinheiro. Só que eles não sabiam que eu tinha muito mais do que imaginavam. Vocês veem, durante toda a minha vida, eu fui um homem discreto. Trabalhei como contador numa empresa pequena, levei uma vida simples, sem ostentação. Mas o que meus filhos não sabiam é que eu também era um investidor. Desde jovem, eu aplicava cada centavo que sobrava. Ações, imóveis, fundos, ao longo dos anos, meu patrimônio foi crescendo silenciosamente. Quando Margarida morreu, eu já tinha acumulado uma fortuna considerável, mais de 20 milhões de reais. Mas decidi manter isso em segredo. Queria ver como meus filhos iam me tratar quando achassem que eu estava na pior. E foi aí que comecei minha encenação. Primeiro, parei de cuidar da casa direito. Deixei a grama crescer, não pintei as paredes que estavam descascando, comecei a andar com roupas mais velhas. Quando eles vinham me visitar, eu reclamava de dinheiro, dizia que a aposentadoria não dava para nada, que estava passando dificuldade. Pai, o senhor precisa de ajuda? Perguntava Patrícia, mas eu via nos olhos dela que ela não estava nem um pouco preocupada em me ajudar. Era só curiosidade mesmo. Não, minha filha. Dou o meu jeito, eu respondia, fingindo orgulho ferido. Os meses foram passando e eu fui intensificando a representação. Comecei a reclamar que não conseguia pagar as contas, que estava pensando em vender algumas coisas. E foi aí que vi o brilho no olho dos dois. Eles se entreolhavam com aquele sorrisinho maroto, como se tivessem ganhado na loteria. Pai, se o senhor quiser, a gente pode ajudar a vender essas coisas para você, ofereceu Carlos, todo solícito. A gente entende dessas coisas, sabe o valor das peças. Eu fingi alívio. Seria uma bênção. Vocês são uns filhos abençoados. Por dentro, eu estava revoltado. Eles não ofereceram nem um centavo para me ajudar, mas estavam prontos para ajudar a vender meus pertences. Que conveniente, não é mesmo? Foi aí que decidi levar minha encenação ao extremo. Comecei a vender algumas coisas de menor valor, sempre passando pela dupla de especialistas que eram meus filhos. Eles pegavam uma comissão generosa, é claro. É justo, pai. A gente está trabalhando para você, dizia Patrícia, contando as notas na minha frente. Enquanto isso, eu continuava investindo meu dinheiro verdadeiro, que eles nem sonhavam que existia. Minha conta bancária principal eu mantinha em sigilo absoluto. Usei documentos antigos para abrir uma conta nova, bem simples, onde eu depositava só o dinheiro da aposentadoria. Era essa conta que eu mostrava para os dois quando eles se preocupavam com minhas finanças. A situação foi se deteriorando de propósito. Eu parei de cortar o cabelo regularmente, comecei a andar com a barba por fazer, usava sempre as mesmas roupas. Quando eles vinham me visitar, eu servia café requentado e biscoito velho. Reclamava do preço de tudo, dizia que não tinha dinheiro nem para comprar remédio. O senhor devia considerar vender a casa, pai, sugeriu Carlos num domingo de visita. É muito grande para uma pessoa só, e o senhor conseguiria uma grana boa. Vender a casa onde vivi tantos anos com sua mãe? Eu fingi indignação. Jamais. Mas pai, seja realista, insistiu a Patrícia. O senhor não consegue nem manter ela direito. Olha o estado que tá. E com o dinheiro da venda, o senhor podia alugar um apartamentinho pequeno e ainda sobrava um dinheirinho. Eu balancei a cabeça, fingindo estar ponderando. Talvez vocês tenham razão, mas ainda não consigo aceitar essa ideia. Na verdade, a casa estava no meu nome, mas eu tinha outras propriedades que eles nem imaginavam. 2 casas alugadas, um apartamento no centro
e uma chácara que eu comprei como investimento. Mas eles não sabiam de nada disso. Os meses foram passando e a pressão aumentando. Eles começaram a visitar mais vezes, sempre com a mesma ladainha sobre eu vender a casa. E toda vez que eu vendia alguma coisa pequena, um vaso antigo, uns livros, algumas peças de prata, eles estavam lá, de olho na comissão. Foi quando eu decidi intensificar ainda mais minha performance. Comecei a reclamar de dores, a fingir que estava ficando esquecido. Não era nada exagerado, só o suficiente para eles pensarem que eu estava ficando vulnerável. Pai, o senhor anda muito esquecido, comentou a Patrícia numa tarde. Ontem o senhor me perguntou 3 vezes que dia era. É a idade, minha filha. A mente vai ficando cansada, eu suspirei teatralmente. Talvez fosse bom o senhor ter alguém para cuidar das suas coisas, sugeriu Carlos. Alguém de confiança, da família mesmo. Ah, eu vi onde eles queriam chegar. Queriam que eu desse procuração para eles. Mas eu não ia facilitar tanto assim. Não preciso de ninguém cuidando de mim ainda, eu resmunguei. Ainda tenho juízo. Mas a semente estava plantada. Nas semanas seguintes, eles começaram a ser mais insistentes. Falavam sobre como seria prático se eles pudessem ajudar com as contas, com os documentos, com as vendas das minhas coisas. E foi então que eu comecei a planejar o grande finale da minha encenação. Primeiro, eu esqueci de pagar algumas contas. Deixei chegar umas cartas de cobrança, umas ameaças de corte de luz. Quando eles descobriram, fizeram o maior escândalo. Pai, como o senhor esqueceu de pagar a conta de luz? Gritou a Patrícia, acenando a carta na minha cara. Eu não lembro de ter recebido essa conta, eu gaguejei, fingindo confusão. Pai, isso é sério. E se cortarem a luz? E se cortarem a água? O Carlos estava genuinamente preocupado. Claro, se cortassem os serviços, como eles iam continuar vendendo minhas coisas? Talvez vocês tenham razão, eu finalmente cedi. Talvez eu precise mesmo de ajuda. E foi assim que, depois de meses de pressão, eu concordei em dar uma procuração limitada para os dois. Eles ficaram eufóricos. Acharam que tinham conseguido exatamente o que queriam. Mas eu não era bobo. A procuração que eu dei para eles só valia para vender os móveis e objetos da casa. Nada mais. Meus investimentos, minhas outras propriedades, minha conta principal, tudo isso continuava fora do alcance deles. E aí começou a fase mais dolorosa de toda essa história. Com a procuração na mão, eles se transformaram. Não eram mais meus filhos carinhosos e preocupados. Viraram comerciantes frios e calculistas. Começaram a aparecer em casa com avaliadores, marchands, compradores de antiguidade. Pai, esse armário aqui vale uma boa grana, disse o Carlos, batendo na madeira do guarda-roupa que eu e Margarida compramos para os nossos filhos quando eles eram pequenos. A gente consegue vender por uns 3.000 reais. Mas esse armário tem história, filho. Suas roupas de bebê ficaram guardadas aí. Eu protestei. Pai, o senhor precisa ser prático. São só móveis. A gente guarda as lembranças no coração, respondeu ele, sem nem piscar. E assim foi. Semana após semana, eles foram esvaziando minha casa. O piano da Margarida, onde ela tocava para as crianças pequenas. A mesa da sala de jantar, onde comemoramos tantos aniversários. As poltronas da sala, onde eu e ela assistíamos televisão toda noite. Cada peça que saía da casa levava um pedaço da minha história, das nossas memórias. E eles só viam cifras. Conseguimos 1.500 pela mesa, o piano rendeu 4.000, as poltronas saíram por 800. Eu fingia tristeza, que na verdade não era fingimento, porque ver minhas coisas sendo vendidas desse jeito realmente me doía. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que tudo aquilo era temporário. Era um teste cruel, mas necessário. Pai, não fica triste assim, dizia Patrícia, contando o dinheiro das vendas. É pro seu bem. O senhor vai ficar mais confortável sem tanta coisa para cuidar. Confortável? Eu estava morando numa casa praticamente vazia. Sobrou só uma cama velha, uma mesinha de plástico, 2 cadeiras de madeira e uma televisão pequenininha que eles disseram que não valia a pena vender. Mas o pior ainda estava por vir. Foi numa terça-feira que eles chegaram com a notícia que eu já estava esperando, mas que mesmo assim me abalou. Pai,
A gente conversou e chegou numa conclusão, começou Carlos, sentado na única cadeira que sobrou na sala. A casa tá ficando grande demais pro senhor. E vazia assim, não tá nem confortável. O que vocês estão querendo dizer? Eu perguntei, já sabendo a resposta. A gente achou um lugar perfeito pro senhor, continuou a Patrícia, toda animada. É uma residência para idosos, muito boa, com pessoas da sua idade, atividades, cuidados médicos. Vocês querem me internar num asilo? Eu fingi choque. Não é asilo, pai. É uma residência assistida. O senhor vai ter companhia, vai fazer amigos, vai ser muito melhor que ficar aqui sozinho nessa casa vazia. O Carlos tentou me convencer. E a casa? Eu perguntei, já sabendo qual era o plano deles. A gente vai vender para pagar a residência. E se sobrar alguma coisa, fica guardado pro senhor, mentiu a Patrícia descaradamente. Ali eu vi que eles tinham passado de todos os limites. Não bastava ter vendido tudo dentro da casa. Agora queriam me jogar num asilo e vender minha casa também. E eu tinha certeza absoluta de que, se sobrasse algum dinheiro, eles não iam guardar nada para mim. Eu não quero ir para residência nenhuma, eu protestei. Quero ficar na minha casa. Pai, seja razoável, disse o Carlos, impaciente. O senhor não tem condições de ficar aqui sozinho. Olha o estado que tá. Sem móveis, sem nada. E com que dinheiro o senhor vai recomprar as coisas? Era verdade. Eu tinha vendido tudo e o dinheiro das vendas eles disseram que estava guardado numa conta para mim, mas eu sabia que não ia ver nem a cor desse dinheiro. Além do mais, acrescentou a Patrícia, a residência vai custar R$ 2.000 por mês. O senhor acha que sua aposentadoria dá conta? Com a venda da casa, dá para pagar uns 10 anos de residência. 10 anos. Eles já estavam calculando que eu ia viver só mais 10 anos. E depois desses 10 anos? Bem, aí eu seria problema do governo, não deles. Eu preciso pensar, eu disse, fingindo estar abalado. Não tem muito o que pensar, pai, disse o Carlos, se levantando. A gente já foi na residência, já conversou com eles, já até separou um quarto pro senhor. É só assinar os papéis. Que papéis? Eu perguntei. A transferência da casa pro nosso nome, pra gente poder vender. E a autorização para internação na residência, explicou a Patrícia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ali eu vi que não tinha mais volta. Eles estavam decididos a se livrar de mim e ficar com tudo. Mas eles não sabiam que eu estava guardando uma surpresa para eles. Tá bom, eu suspirei, fingindo derrota total. Vocês sabem o que é melhor para mim. Eles ficaram visivelmente aliviados. Finalmente o velho chato ia parar de dar trabalho e eles iam poder dividir o dinheiro da casa em paz. O senhor vai ver que é para melhor, pai, disse a Patrícia, me dando um beijo no rosto. Um beijo gelado, sem carinho nenhum. A gente volta amanhã com os papéis para assinar, completou o Carlos. E assim eles foram embora, deixando eu sozinho naquela casa vazia, planejando minha vingança. Naquela noite, eu liguei para o meu advogado, o Dr. Edmilson, que cuidava dos meus negócios há mais de 20 anos. Doutor, chegou a hora, eu disse para ele. Amanhã eu quero que o senhor venha aqui em casa, às 14h em ponto, e traga todos os documentos que conversamos. Tem certeza, seu Afonso? Uma vez que fizermos isso, não tem volta, ele me alertou. Tenho certeza absoluta. Meus filhos mostraram quem eles realmente são. Agora é hora de eles descobrirem quem eu realmente sou. No dia seguinte, Carlos e Patrícia chegaram pontualmente às 9 da manhã, com uma pasta cheia de papéis para eu assinar. Estavam ansiosos, nervosos, como dois abutres em volta de uma carniça. Bom dia, pai. Como o senhor dormiu? Perguntou a Patrícia, fingindo preocupação. Bem, minha filha. Passei a noite pensando em tudo que vocês falaram, eu respondi, calmamente. E aí? O senhor está pronto para assinar os papéis? Perguntou Carlos, já tirando os documentos da pasta. Na verdade, eu queria esperar um pouco. Tô esperando uma visita, eu disse, olhando pro relógio. Que visita? Perguntou a Patrícia, desconfiada. Meu advogado. Pedi para ele vir aqui para dar uma olhada nos papéis antes de eu assinar. Vocês não se importam, né? É só para ter certeza de que tá tudo certo. Vi o sangue fugir do rosto dos dois. Eles se entreolharam,
nervosos. Que advogado, pai? O senhor nunca teve advogado, disse o Carlos, tentando manter a calma. Claro que tenho, filho. Doutor Edmilson. Ele cuida dos meus negócios há mais de 20 anos. Que negócios? Perguntou a Patrícia, cada vez mais nervosa. Ah, algumas coisinhas que vocês não sabem, eu respondi, misteriosamente. E foi aí que a campainha tocou. 2 horas da tarde em ponto. O doutor Edmilson era pontual como um relógio suíço. Deve ser ele, eu disse, me levantando para abrir a porta. O doutor Edmilson entrou na sala, cumprimentou meus filhos educadamente e sentou na única cadeira que sobrava. Era um homem elegante, de uns 60 anos, com uma pasta de couro cara e um terno impecável. Então, seu Afonso, esses são os papéis que seus filhos querem que o senhor assine? Ele perguntou, estendendo a mão. Carlos entregou os documentos, visivelmente desconfortável. O doutor Edmilson leu tudo em silêncio, fazendo algumas anotações. De vez em quando, ele balançava a cabeça ou fazia um ruído de desaprovação. Interessante, ele disse, finalmente. Seus filhos querem que o senhor transfira a propriedade desta casa para eles, sem nenhuma contrapartida financeira. E também querem autorização para interná-lo numa residência assistida. É pro bem dele, doutor, explicou a Patrícia. Nosso pai não tem condições de cuidar de si mesmo. Entendo, disse o doutor Edmilson, calmamente. E me digam uma coisa, vocês sabem qual é o patrimônio real do seu pai? Patrimônio? Riu Carlos. Doutor, meu pai é aposentado. Mal consegue pagar as contas. Por isso a gente está vendendo as coisas dele, para ajudar. E vocês acham que esta casa é tudo o que ele tem? Bem, sim, respondeu a Patrícia, insegura. O doutor Edmilson sorriu. Seu Afonso, chegou a hora de contar a verdade para os seus filhos. Eu me levantei da minha cadeira, respirei fundo e olhei bem nos olhos dos dois. Carlos, Patrícia, vocês passaram o último ano me tratando como um velho inútil e sem dinheiro. Venderam tudo dentro da minha casa, planejaram me jogar num asilo e ficar com minha propriedade. Fizeram isso porque acharam que eu não tinha nada além desta casa e de uma aposentadoria michuruca. Eles me olhavam, confusos. Mas vocês se enganaram. E feio. Fiz um sinal para o doutor Edmilson, que abriu sua pasta e tirou uma pilha de papéis. Doutor, pode explicar para eles, por favor? Com prazer, disse ele, ajeitando os óculos. Seu pai, além desta casa, possui mais 3 imóveis, 2 casas e um apartamento, todos alugados e gerando renda mensal. Também possui uma chácara de lazer e investimentos em ações e fundos que totalizam, deixe-me ver aqui, 23.450.000 reais. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Carlos e Patrícia ficaram pálidos como fantasmas. Isso não é possível, gaguejou Carlos. Muito possível, continuou o doutor. Seu pai sempre foi um homem muito inteligente e discreto com seus investimentos. E também muito generoso. Sabem que ele sustenta 5 famílias carentes da região? Paga escola para os filhos delas, plano de saúde, tudo isso há mais de 10 anos. Patrícia caiu sentada na cadeira, atonita. Mas pai, por que o senhor não disse nada? Por que deixou a gente pensar que eu era um velho pobre e inútil, eu completei. Porque eu queria descobrir quem vocês realmente eram. Queria ver se vocês me amavam ou se só estavam interessados no que eu podia deixar para vocês. Pai, a gente... Começou Carlos. Vocês o quê? Eu interrompi. Vocês passaram um ano inteiro me humilhando. Venderam as lembranças da sua mãe, os móveis onde vocês brincaram quando crianças. Tudo. E para quê? Para embolsar o dinheiro. Nós pensamos que estava ajudando, se defendeu a Patrícia. Ajudando? Eu ri, amargamente. Vocês me ofereceram 1 centavo de ajuda quando eu disse que estava passando dificuldade? 1 centavo sequer? Não. Mas estavam prontos para vender minhas coisas e levar comissão. E tem mais, continuou o doutor Edmilson. Seu pai já tinha um testamento pronto, deixando tudo para vocês dois. Mas ontem à noite, ele me pediu para fazer algumas alterações. Carlos e Patrícia se entreolharam, apavorados. Que alterações? Perguntou a Patrícia, com a voz trêmula. O doutor olhou para mim,
pedindo confirmação. Eu fiz que sim com a cabeça. Seu pai decidiu deixar toda a sua fortuna para a caridade. As 5 famílias que ele já ajuda vão receber uma casa cada uma, quitada. O resto vai para um fundo que ele criou para ajudar idosos abandonados pelos filhos. A bomba explodiu. Patrícia começou a chorar. Carlos ficou vermelho de raiva. Pai! O senhor não pode fazer isso. Somos seus filhos, gritou Carlos. E eu sou seu pai, eu gritei de volta. Ou era. Porque filhos de verdade não fazem o que vocês fizeram comigo. Nós podemos contestar esse testamento, ameaçou a Patrícia. Podem tentar, disse o Dr. Edmilson, calmamente. Mas eu tenho aqui gravações de todas as conversas dos últimos meses, onde fica claro a intenção de vocês de se apropriarem dos bens do seu pai e abandoná-lo numa instituição. Tenho também as notas fiscais de todas as vendas, mostrando que vocês embolsaram comissões sem declarar ao seu pai. Em termos legais, caracteriza apropriação indébita. Carlos ficou lívido. O senhor estava gravando nossas conversas? Estava, eu confirmei. Desde o primeiro dia que vocês começaram essa encenação de filhos preocupados. Pai, a gente pode conversar, implorou a Patrícia. A gente pode explicar. Explicar o quê? Eu perguntei. Que vocês são uns aproveitadores? Que só se aproximaram de mim depois que a mãe de vocês morreu porque acharam que iam herdar alguma coisa? Que nunca me visitavam antes dela morrer, mas depois apareceram aqui toda semana? Era verdade. Antes da Margarida falecer, eu via meus filhos umas 3, 4 vezes por ano. Só nos aniversários e no Natal. Depois que ela morreu, eles viraram frequentadores assíduos da casa. Nós nos arrependemos, disse o Carlos, desesperado. Tarde demais para arrependimento, eu respondi. Vocês mostraram quem são quando acharam que eu era vulnerável. Não quero mais saber de vocês. E quanto às coisas que eles venderam? Perguntou o Dr. Edmilson. Ah, sim, eu sorri maliciosamente. Doutor, pode explicar sobre isso também? Claro. Todas as peças vendidas por vocês nos últimos meses foram compradas por pessoas de confiança do seu pai. Os quadros, os móveis, o piano da sua mãe. Tudo está guardado num depósito, esperando para voltar para casa. Carlos e Patrícia ficaram boquiabertos. Como assim? Perguntou a Patrícia. Eu pedi para o Dr. Edmilson arranjar compradores de confiança para todas as peças importantes. Paguei o preço cheio para elas, e elas estão todas guardadas. Só deixei vocês venderem mesmo as coisas que não tinham valor sentimental. Então, o senhor nos enganou esse tempo todo? Perguntou Carlos, incrédulo. Eu não enganei ninguém, eu respondi, firmemente. Eu fingi ser pobre para descobrir se vocês me amavam pelo que eu sou ou pelo que eu tenho. E vocês mostraram claramente que só se importam com dinheiro. Pai, por favor, dê uma chance para a gente explicar, implorou a Patrícia. Que explicação vocês podem dar? Eu perguntei. Expliquem por que, quando eu disse que estava passando dificuldade, vocês não ofereceram nem R$ 100 para me ajudar. Expliquem por que a primeira coisa que vocês pensaram foi em vender minhas coisas ao invés de me ajudar financeiramente. Expliquem por que vocês queriam me jogar num asilo. Eles ficaram em silêncio, porque não havia explicação possível. E tem uma coisa que vocês ainda não sabem, eu continuei. O dinheiro que vocês embolsaram com as vendas? Eu quero de volta. Até o último centavo. Como assim? Perguntou Carlos. Vocês disseram que estavam ajudando a vender minhas coisas. Não lembro de ter autorizado vocês a ficarem com comissão. Quero meu dinheiro de volta. O Dr. Edmilson tirou uma calculadora da pasta. Pelos nossos cálculos, vocês embolsaram aproximadamente R$ 15.000 em comissões não autorizadas. R$ 15.000 que vocês vão devolver, eu disse, implacável. Ou eu registro queixa por apropriação indébita. Carlos e Patrícia se entreolharam, desesperados. Pai, nós não temos esse dinheiro mais, disse a Patrícia. Então arranjem, eu respondi. Vocês têm 30 dias para devolver cada centavo. Se não devolverem, vou processá-los. Isso é chantagem, explodiu Carlos. Não, filho. Isso é justiça, eu disse, calmamente. Vocês me chantagearam emocionalmente o ano inteiro, me fizeram passar vergonha, venderam minha história, minhas memórias.
Agora é a vez de vocês pagarem o preço. O Dr. Edmilson guardou os papéis na pasta e se levantou. Bem, acho que meu trabalho aqui acabou. Seu Afonso, os documentos do Novo Testamento estão prontos para sua assinatura. E vocês? Ele olhou para Carlos e Patrícia. Sugiro que procurem um advogado se quiserem tentar reverter essa situação. Embora eu duvide que consigam. Depois que o doutor saiu, ficamos os três sozinhos naquela sala quase vazia. O silêncio era constrangedor. Pai, disse a Patrícia, com lágrimas nos olhos, o senhor realmente vai fazer isso? Deixar tudo para estranhos? Estranhos? Eu ri. As famílias que eu ajudo são mais família para mim do que vocês. Elas me visitam por amor, não por interesse. Me trazem netos emprestados para eu brincar, me fazem comida, se preocupam quando eu fico doente. Isso é família. Mas nós somos seus filhos de sangue, protestou Carlos. Sangue não define família, eu respondi. Caráter define. E vocês mostraram que não tem caráter nenhum. O senhor está sendo injusto, disse a Patrícia. Injusto? Eu me exaltei. Injusto é um filho vender o piano onde a própria mãe tocava. Injusto é querer internar o pai num asilo para ficar com a casa dele. Injusto é tratar o pai como um traste que atrapalha a vida. Nós não fizemos por mal, tentou se justificar o Carlos. Fizeram sim. Vocês fizeram exatamente por mal. Vocês calcularam tudo, planejaram tudo. Acharam que eu era um velho gagá que vocês podiam manipular. Me levantei da cadeira e fui até a janela. Do lado de fora, eu podia ver as crianças das famílias que eu ajudava brincando na rua. Elas sempre me cumprimentavam quando passavam, me chamavam de vovô Afonso. Sabem qual é a diferença entre vocês e essas crianças aí fora? Eu perguntei, apontando para a janela. Elas me amam sem querer nada em troca. Vocês só me procuraram quando acharam que iam ganhar alguma coisa. Carlos se levantou, nervoso. Pai, o senhor pode estar certo sobre algumas coisas, mas não pode negar que somos sua família. Temos direito à herança. Direito? Eu me virei para ele, furioso. Que direito? O direito de me humilhar? O direito de me tratar como um estorvo? Vocês perderam qualquer direito quando decidiram me tratar como lixo. Mas pai, a gente estava tentando ajudar mesmo, insistiu a Patrícia, chorando. A gente viu que o senhor estava com dificuldade e... Mentira! Eu gritei. Mentira deslavada. Vocês viram uma oportunidade de lucrar. Quando eu disse que estava passando aperto, a primeira coisa que vocês fizeram foi oferecer para vender minhas coisas. Não ofereceram dinheiro de vocês. Não ofereceram ajuda financeira. Ofereceram para vender meu patrimônio e ainda levar uma comissão. Sentei na cadeira de novo, exausto com toda aquela situação. Sabem o que mais me doeu? Eu continuei, mais calmo. Foi quando vocês venderam o piano da sua mãe. Aquele piano que ela tocava para vocês quando eram pequenos. Lembram das músicas que ela cantava? Das histórias que contava enquanto tocava? Patrícia soluçou mais alto. Carlos desviou o olhar. Ela economizou 2 anos para comprar aquele piano. 2 anos pegando dinheiro da feira, do dinheiro do ônibus, centavo por centavo, para poder dar música para casa. E vocês venderam como se fosse um móvel qualquer. A gente não pensou nisso, murmurou a Patrícia. Não pensaram porque não quiseram pensar. Só pensaram no dinheiro. E sabem quanto vocês venderam o piano? R$ 4.000. R$ 4.000 por 50 anos de música, de memórias, de história. Me levantei e comecei a andar pela sala vazia. E a mesa da sala de jantar? Lembram dos aniversários que comemoramos ali? Das ceias de Natal? Das conversas depois do almoço de domingo? Venderam por R$ 1.500. R$ 1.500 por décadas de reuniões familiares. Pai, para, por favor, implorou Carlos. O senhor está nos torturando. Torturando? Eu parei e olhei para ele. Quem me torturou foram vocês. Vocês me torturaram durante 1 ano inteiro. Me fizeram me sentir um inútil, um peso, um estorvo na vida de vocês. Voltei para a janela. Lá fora, Dona Marina, uma das senhoras que eu ajudava, estava estendendo roupa no varal. Quando me viu na janela, acenou alegremente. Eu acenei de volta.
Vem aquela senhora ali? Eu apontei. Dona Marina. Ela me visita toda terça-feira, traz bolo caseiro, fica 2 horas conversando comigo. Sobre a vida, sobre os filhos dela, sobre tudo. Ela não quer nada de mim além de amizade. E sabem o que mais? Os filhos dela moram longe, trabalham, têm sua vida. Mas ela nunca reclama deles, nunca fala mal. Pelo contrário, sempre fala com orgulho do que eles conquistaram. Pai, isso não tem nada a ver com a gente, disse o Carlos, impaciente. Tem tudo a ver, eu me exaltei. Tem tudo a ver porque mostra a diferença entre uma pessoa que sabe o que é gratidão e pessoas que só pensam em si mesmas. Sentei de novo, sentindo o peso de toda aquela decepção. Vocês sabem quando foi a última vez que me trouxeram alguma coisa? Um doce, uma fruta, qualquer coisa. Sabem quando foi a última vez que perguntaram como eu estava me sentindo de verdade, não fingindo? Eles ficaram em silêncio. Não sabem porque nunca fizeram. Nunca se importaram. Só se importavam com o que iam herdar quando eu morresse. Isso não é verdade, protestou a Patrícia. Não é. Eu ri amargamente. Então me expliquem por que vocês começaram a aparecer aqui toda semana só depois que sua mãe morreu. Antes disso, eu via vocês 3, 4 vezes por ano. De repente, viraram filhos dedicados. Por que será? Eles se entreolharam, sem resposta. Eu vou contar para vocês por quê. Porque vocês achavam que com a Margarida viva, ela ia me defender, ia impedir vocês de fazerem besteira. Mas com ela morta, viram que eu estava vulnerável, sozinho, e resolveram dar o bote. Pai, o senhor está exagerando, tentou Carlos. Exagerando? Eu levantei de novo, agitado. Vocês queriam me pôr num asilo. Um asilo. Depois de eu ter trabalhado a vida inteira, ter criado vocês, ter dado educação, ter sempre sido presente. Queriam me jogar num asilo para ficar com minha casa. A residência não é um asilo, se defendeu a Patrícia. É um lugar bom, com cuidados. É um depósito de velhos, eu gritei. Um lugar para vocês me jogarem e esquecerem que eu existo. E ainda por cima, queriam que eu pagasse do meu próprio bolso para ser abandonado. Caminhei até onde eles estavam sentados. Sabem qual era o plano de vocês? Eu sei, porque ouvi vocês conversando. Achavam que eu não estava prestando atenção, mas eu ouvi tudo. Queriam vender minha casa por uns 400 mil reais. Desses 400 mil, iam separar uns 250 mil para pagar a residência. E o resto? O resto iam guardar para emergências. Emergências de quem? Minhas ou de vocês? Carlos ficou vermelho. Nós iam guardar para o senhor. Mentira! Eu bati o punho na mesa de plástico. Mentira descarada! Vocês iam dividir entre vocês. Iam fingir que estavam guardando para mim, mas iam gastar com vocês mesmos. Como o senhor pode ter certeza disso? Perguntou a Patrícia. Porque eu conheço vocês. Porque vocês são meus filhos e eu sei exatamente como vocês pensam. Vocês sempre foram gananciosos, sempre quiseram as coisas fáceis, sem trabalhar. Me afastei deles, indo para outro canto da sala. Lembram quando vocês eram adolescentes? Carlos, você queria uma moto. Eu disse que se você trabalhasse nas férias e juntasse metade do dinheiro, eu dava a outra metade. Sabe o que você fez? Arrumou um trabalho, trabalhou 3 dias e desistiu. Disse que era muito cansativo. Carlos baixou a cabeça. E você, Patrícia? Queria fazer faculdade de medicina. Eu me dispus a pagar tudo, mas você tinha que estudar para passar no vestibular. Sabe quantas vezes você estudou? Poucas. Preferia sair com as amigas, ir para as festas. Quando não passou, disse que a prova estava muito difícil. Pai, isso foi há muito tempo, murmurou ela. Foi, mas mostra o caráter de vocês. Sempre quiseram as coisas de mão beijada, sem esforço. E agora, viram uma oportunidade de pegar uma herança sem ter que esperar eu morrer e deram o bote. Voltei para a janela. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de laranja. Sabem o que mais me entristece em tudo isso? Eu disse, mais calmo. Não é perder vocês como filhos. É saber que eu falhei como pai.
Porque se vocês se tornaram essas pessoas gananciosas e sem caráter, foi porque eu não soube educar vocês direito. Não diga isso, pai, disse a Patrícia, chorando. É verdade. Eu e sua mãe fizemos tudo para vocês. Demos tudo que podíamos, fizemos todos os gostos, nunca deixamos faltar nada. E talvez tenha sido esse o erro. Não ensinamos vocês a valorizarem as coisas, a respeitarem o esforço dos outros. Me virei para eles novamente. Vocês sabem como eu consegui juntar todo esse dinheiro? Trabalhando, economizando, investindo. 50 anos de trabalho, 50 anos pegando cada centavo e aplicando. Vocês acham que foi fácil? Acham que eu não quis comprar coisas para mim, não quis viajar, não quis aproveitar? A gente não sabia, pai, disse o Carlos. Claro que não sabiam. Porque nunca se interessaram pela minha vida. Nunca perguntaram como eu consegui comprar a casa, como eu pagava as contas, como eu sustentava a família. Vocês só se importavam em receber, nunca em entender de onde vinha. Sentei na cadeira de novo, sentindo o peso da idade e da decepção. E sabem o que mais me revolta? É que vocês fizeram tudo isso na cara dura. Não tiveram nem a decência de disfarçar. Chegavam aqui com avaliadores, com compradores, tratavam minha casa como um depósito de mercadorias. A gente achava que estava ajudando, repetiu a Patrícia, sem convicção. Ajudando? Eu ri ironicamente. Vocês me ajudaram tanto que eu terminei morando numa casa vazia, sentado numa cadeira de plástico, comendo biscoito velho. Que ajuda maravilhosa! Levantei e comecei a andar pela sala de novo. E a parte mais cruel de tudo isso, sabem qual foi? Foi quando vocês venderam as roupas da sua mãe. As roupas que ela usava, que tinham o perfume dela, as memórias dela. Vocês venderam tudo para um brechó por R$ 200. Patrícia começou a chorar mais forte. R$ 200 pelas memórias da mulher que deu a vida por vocês. R$ 200 pelas roupas que ela escolhia com carinho, que ela usava nos nossos encontros, nos aniversários de vocês. A gente não pensou que o senhor ia se importar tanto, soluçou ela. Não pensaram porque não quiseram pensar. Era mais fácil fingir que eram só roupas velhas do que lembrar que eram as roupas da mãe de vocês. Parei na frente deles, olhando nos olhos dos dois. Sabem o que eu fiz com aquelas roupas? Eu comprei de volta. Paguei R$ 500 para a dona do brechó para ela me devolver tudo. Porque aquelas roupas têm valor para mim, têm história, têm amor. O senhor comprou de volta? Perguntou Carlos, surpreso. Comprei. E não só as roupas dela. Comprei de volta o perfume que ela usava, as joias que vocês venderam, os livros que ela lia. Tudo que vocês venderam e que tinha valor sentimental, eu recuperei. Mas isso deve ter custado uma fortuna, disse a Patrícia. E daí? Era o dinheiro que eu ganhei, era o patrimônio que eu construí. Eu tinha o direito de gastar como quisesse. E preferi gastar recuperando as memórias da minha esposa do que deixar vocês lucrarem em cima da nossa história. Voltei para a cadeira, exausto. Vocês transformaram minha casa num comércio. Transformaram minha vida numa liquidação. Transformaram a memória da sua mãe em mercadoria. E ainda acham que merecem alguma coisa? O silêncio voltou a tomar conta da sala. Só se ouvia o barulho da rua lá fora e os soluços abafados da Patrícia. Pai, disse o Carlos, depois de um tempo, o senhor pode estar certo sobre tudo isso. Mas não pode negar que somos seus filhos. Não pode nos descartar assim. Eu não tô descartando vocês, eu respondi, calmamente. Vocês se descartaram sozinhos. Vocês escolheram me tratar como um estorvo, escolheram vender minha história, escolheram planejar meu abandono. Eu só tô reagindo às escolhas que vocês fizeram. Mas e se a gente se arrepender? E se a gente quiser consertar as coisas? Perguntou a Patrícia. Como? Eu perguntei. Como vocês vão consertar um ano de humilhação? Como vocês vão consertar o fato de terem vendido as memórias da mãe de vocês? Como vocês vão consertar a dor que eu senti quando vocês quiseram me jogar no asilo? A gente pode tentar, ela murmurou. Tentar o quê? Fingir que se importam comigo? Como eu vou acreditar em vocês depois de tudo isso? Como eu vou saber se vocês estão sendo sinceros ou se é só mais uma encenação para tentar recuperar a herança? Porque somos seus filhos,
gritou Carlos, desesperado. Porque o Senhor nos criou, nos educou, viveu a vida toda por nós. Exato! Eu gritei de volta. Eu vivi a vida toda por vocês. Trabalhei por vocês, economizei por vocês, me sacrifiquei por vocês. E qual foi a gratidão que recebi? Vocês tentarem me roubar. A gente não tentou roubar, protestou a Patrícia. Não? Então me expliquem. Quando vocês planejaram me pôr no asilo e vender minha casa, iam me dar o dinheiro da venda? Iam me dar satisfação de onde gastaram? Iam me visitar na residência? Eles ficaram em silêncio. Não iam fazer nada disso. Iam me jogar lá e esquecer que eu existia. Iam dividir o dinheiro da casa entre vocês e seguir a vida de vocês como se eu já tivesse morrido. Me levantei novamente, agitado demais para ficar sentado. E sabem qual é a parte mais triste de tudo isso? É que eu realmente amava vocês. Apesar de todos os defeitos, de toda a ganância, de todo o egoísmo, eu ainda amava vocês como meus filhos. Mas vocês mataram esse amor. Vocês pisotearam, destruíram, queimaram tudo que eu sentia por vocês. Pai, não fale assim, implorou a Patrícia. Por que não? É a verdade. Vocês acham que depois de tudo que fizeram, eu posso simplesmente fingir que nada aconteceu? Acham que posso confiar em vocês de novo? Parei na frente deles mais uma vez. Responda uma coisa com sinceridade. Se eu não fosse rico, se eu realmente fosse um velho pobre como vocês pensavam, vocês iam continuar me visitando? Iam continuar cuidando de mim? O silêncio foi a resposta. Claro que não. Vocês iam me pôr no asilo e sumir. Iam aparecer de vez em quando, no meu aniversário talvez, para não se sentirem culpados demais. Mas não iam se importar realmente. Isso não é verdade, tentou se defender o Carlos, mas sem convicção. É verdade sim. E sabem como eu sei? Porque vocês me disseram. Pai, o senhor vai fazer amigos na residência. Pai, o senhor vai ter atividades. Pai, o senhor vai ser mais feliz. Tudo mentira para vocês se sentirem melhor por estarem me abandonando. Caminhei até a janela de novo. A rua estava ficando escura, as luzes das casas começando a se acender. Sabem o que eu vou fazer agora? Eu disse, sem me virar. Vou recuperar minha casa, vou trazer meus móveis de volta, vou reformar tudo. E vou viver o resto da minha vida ajudando pessoas que realmente precisam e merecem. E nós? Perguntou a Patrícia, chorando. Vocês? Eu me virei. Vocês vão aprender a viver sem a herança que achavam que iam receber. Vão trabalhar, vão correr atrás dos sonhos de vocês com o próprio esforço, como eu fiz a vida toda. Pai, o senhor está sendo muito cruel, disse o Carlos. Cruel? Eu ri. Cruel é vender o piano da própria mãe. Cruel é querer internar o pai num asilo. Cruel é tratar o pai como um estorvo. Eu tô sendo justo. Mas se a gente prometer que mudou, começou a Patrícia. Como vocês vão provar que mudaram? Eu interrompi. Cuidando de mim porque sabem que eu sou rico? Isso não prova nada. Só prova que vocês continuam interesseiros. Então não tem jeito mesmo? O senhor vai nos abandonar? Perguntou Carlos. Eu não tô abandonando vocês, eu respondi, calmamente. Eu tô me protegendo de vocês. Tô me protegendo de filhos que só me veem como uma fonte de dinheiro. Voltei para a cadeira e me sentei, sentindo o cansaço de toda aquela situação. Olhem, eu vou fazer uma proposta para vocês. Uma única e última chance. Eles se endireitaram, esperançosos. Se vocês conseguirem me provar, durante os próximos 5 anos, que mudaram realmente, que se importam comigo como pessoa e não como fonte de herança, eu posso reconsiderar o testamento. Como a gente pode provar isso? Perguntou a Patrícia, ansiosa. Simples. Venham me visitar regularmente, sem falar de dinheiro, sem falar de herança, sem tentar me convencer de nada. Tragam os netos para me conhecer melhor. Me incluam na vida de vocês não porque eu sou rico, mas porque eu sou o pai de vocês. Nós podemos fazer isso, disse o Carlos, esperançoso. Podem tentar, eu respondi. Mas tem uma condição. Durante esses 5 anos, vocês não podem saber quanto dinheiro eu tenho, onde eu invisto, o que eu faço com meu patrimônio. Tem que me amar sendo eu pobre ou rico.
Mas como vamos saber se o senhor mudou de ideia sobre o testamento? Perguntou a Patrícia. Não vão saber. Essa é a questão. Vocês vão ter que cuidar de mim sem saber se vão ganhar alguma coisa com isso. Vão ter que me amar de graça. Eles se entreolharam, e eu vi que estavam calculando se valia a pena. 5 anos é muito tempo, murmurou o Carlos. 5 anos é pouco tempo para recuperar 50 e tantos anos de vida. Eu respondi. Se vocês acham que é muito tempo, é porque não estão realmente interessados. Nós vamos fazer, disse a Patrícia, decidida. Nós vamos provar para o senhor que mudamos. Veremos, eu disse, cético. Veremos se vocês conseguem passar 5 anos me visitando sem falar de dinheiro, sem tentar descobrir meus bens, sem me tratar como uma obrigação. E se conseguirmos? Perguntou o Carlos. Se conseguirem, se realmente me convencerem de que mudaram, eu posso dividir parte da herança com vocês. Só parte, porque uma boa porção vai continuar indo para a caridade. Que parte? Ele perguntou, imediatamente. Já começaram mal, eu ri. Não interessa que parte. O que interessa é que vocês provem que merecem. Levantei da cadeira e caminhei até a porta. Agora eu quero que vocês saiam da minha casa. Quero que reflitam sobre tudo o que aconteceu aqui hoje, sobre tudo que vocês fizeram, sobre o tipo de pessoas que vocês se tornaram. Pai, começou a Patrícia. Saiam, eu disse, firmemente. E só voltem se for para me tratar como pai, não como uma oportunidade de negócio. Eles se levantaram, pegaram as coisas e caminharam até a porta. Antes de sair, Carlos se virou. Pai, o senhor tem certeza de que quer fazer isso? Cortar os filhos da herança? Tenho certeza absoluta, eu respondi. Porque herança se dá para quem a gente ama e em quem a gente confia. E vocês provaram que não merecem nem meu amor nem minha confiança. Nós vamos voltar, disse a Patrícia. Nós vamos provar para o senhor que somos dignos de ser seus filhos. Espero que sim, eu disse. Mas não façam isso por dinheiro. Façam porque vocês realmente se arrependeram do que fizeram. E assim eles saíram, deixando eu sozinho naquela casa vazia, mas com o coração mais leve do que tinha estado em meses. Agora, alguns meses depois, posso dizer para vocês que tomei a decisão certa. Carlos e Patrícia tentaram voltar algumas vezes, mas sempre com segundas intenções, sempre tentando descobrir sobre meu patrimônio, sempre calculando se o esforço valia a pena. A última vez que vieram, foi há 2 meses. Chegaram aqui com os netos, tentando me comover. Mas no meio da conversa, Patrícia soltou. Pai, a gente estava pensando, se o senhor quisesse fazer um empréstimo para a gente montar um negócio. Ali eu vi que eles não tinham aprendido nada. Ainda me viam como uma fonte de dinheiro. Hoje eu vivo bem, tranquilo, cercado de pessoas que realmente se importam comigo. Recuperei todos os móveis, reformei a casa, trouxe as roupas da Margarida de volta. As famílias que eu ajudo passam aqui regularmente, me tratam com carinho verdadeiro. E vocês sabem o que é mais interessante? Não sinto falta dos meus filhos. Sinto falta dos filhos que eu achava que eles eram, mas não dos filhos que eles realmente são. A vida me ensinou que família não é só sangue. Família é amor, é respeito, é gratidão. E eu tenho uma família grande e carinhosa agora. Só que não são meus parentes de sangue. Então meu conselho para vocês que estão me ouvindo, não deixem o dinheiro cegar vocês para o que realmente importa. Não tratem as pessoas como oportunidades de negócio, especialmente a família. Porque quando vocês perdem a confiança e o amor de alguém, dificilmente conseguem recuperar. E se vocês têm filhos, ensinem eles a valorizarem as pessoas, não as coisas. Ensinem eles que caráter vale mais que dinheiro, que gratidão vale mais que ganância. Porque no final das contas, quando a gente está no fim da vida, o que importa não é quanto dinheiro a gente deixa, mas quantas pessoas vão sentir saudade da gente de verdade.